Pessoal, aula 5 e 6 sobre circunferência. Então aí começa com são só exercícios, tá? Então eu já expliquei sobre ângulo central na aula anterior, ângulo inscrito. E a gente vai continuar sobre isso. Seja A o menor ângulo formado pelos ponteiros da hora e dos minutos às 8 horas e 20 minutos, podemos afirmar que A, aí tem as opções. Então, vamos aqui pegar o relógio de ponteiros para a gente analisar ele. Então, às 8h20, às 8 horas e 20 minutos. Então, o ponteiro dos minutos. Tá no 4, né? Mais ou menos aí no 4. Lógico que ele vai estar exatamente, né? 20 minutos. E às 8 horas, o ponteiro das horas, vou mudar a corzinha aqui, ele vai ter passado um pouquinho do 8 já. Tá certo? Então a gente tem que lembrar disso aí. Quando a gente usa os dois ponteiros, a gente consegue formar dois ângulos. Por isso que está falando do menor ângulo. A gente tem um ângulo menor, que é esse interno aqui, né? E a gente tem um ângulo maior, que é esse outro aqui. A soma dos dois ângulos vai dar 360 graus. Então esse menor ângulo, ele é um ângulo menor que 180, né? Porque para ser 180 ele teria que ser um ângulo raso, por exemplo aqui, não é isso? Então esse menor ângulo ele é menor que o ângulo de 180, ele é maior que 90. Lembrando aqui da aula anterior, a gente viu que entre dois números, por exemplo, entre o 4 e o 5, aqui são 30 graus, porque a circunferência toda é 360 graus, dividido por 12, cada intervalo numérico aqui, a gente tem um ângulo de 30 graus. Então, seria aqui do 4 até o 5, a gente teria, no caso, 30, 60, 90, 120, e ele passa de 120 um pouquinho, tá? Então, ele passa de 120 um pouquinho. Porque o ponteiro ele não fica fixo no 8, né? Ele continua andando, tá certo? Então aí vocês conseguem responder. A questão 2, determine a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando ele marca 3 horas, 7 horas e 20, 8 horas e 50. Então vamos lá para o reloginho de novo. Às 3 horas, nós vamos ter aqui o ponteiro exatamente no 3 e o outro ponteiro exatamente no 12. Então, quando a hora é inteira, né? 3 horas, 2 horas, 1 hora, aí fica fácil a gente determinar. Como a gente já sabe, cada valor numérico aqui é 30 graus. Então, 30, 60, 90. 30, 60, 90 graus. Beleza? O problema tá quando a hora não é inteira. Se fosse 7 horas, o item B, às 7 horas, o ponteiro dos minutos, das horas, perdão, estaria no 7 e o outro ponteiro no 12. E a gente teria um ângulo completo, né, inteiro, aí, bonitinho e tal. Onde teria os intervalinhos aqui, 30, 60, 90, 120, 150 graus, tá certo? O que acontece quando a gente tem a hora que não é inteira, né? 7, 6, 5 exato. A 7h20. É esse que é o... Às 7 horas e 20 minutos. A gente viu o exemplo aqui. Às 7 horas e 20 minutos, o ponteiro dos minutos vai estar no 4, exatamente no 4. E o ponteiro das horas, ele não vai estar fixo no 7, porque ele vai ter caminhado, né? Quanto ele caminhou? Então, a gente sabe aqui que ele vai ter um ângulo do 5 até o 4, 30, mais 30, 60, mais 30 até o 7, 90. Só que aí, em 20 minutos, quanto que o ponteiro das horas caminhou? Tá?
a gente tem que fazer esse cálculo. Aí, a gente pode usar uma regrinha de 3, tá? A gente sabe que em 1 hora, em 60 minutos, no caso, 60 minutos, a cada 60 minutos, o ponteiro das horas anda 30 graus. A cada 60 minutos. Né? Que seria que das 6 horas até as 7 horas, o ponteiro das horas, ponteirinho menor, ele anda 30 graus. Em 20 minutos, o ponteiro das horas vai ter andado quantos graus? Certo? A gente faz a multiplicação aqui, proporção. Né? Aqui, para facilitar, eu posso cortar esses dois zeros aqui. Se for o número que não tem o zero, faz a conta normal. Então lá, 60 vezes x, 60x. Como eu cortei o zero, 6x. Simplifiquei no caso, né? 6x. 2 vezes 30, né? Ou 20 vezes 30, se eu não tivesse cortado zeros. 2 vezes 30. 2 vezes 3, 6. 60. Divide por 6. Então, o ângulo x corresponde a 60 dividido por 6, 10 graus. Quer dizer que esse pedacinho a mais aqui, tô com a linha branca escrevendo no branco ali, não dá certo. Esse pedacinho a mais aqui é de 10 graus. Vou marcar aqui. Ou seja, às 7h20, esse arco todo aqui, ó, tá? 30, 60, 90 mais 10, 100 graus. Então a resposta correta é 100 graus. Então essa é a ideia que vocês têm que fazer aí no caso, tá? Para descobrir, no caso da letra C, às 8h50. O mesmo raciocínio, é o menor ângulo. Tá bom? Voltando lá. Continuando, questão 3. Uma questão aí do Enem. Uma pista circular delimitada por duas circunferências concêntricas, quer dizer, tem o mesmo centro, tá? Foi construída na circunferência interna, essa parte onde estão os pontinhos localizados aí, de raio 0,3 km, serão colocados aparelhos de ginástica localizados nos pontos P, Q e R, conforme a figura. Então a gente sabe o raio ali. Eu vou anotar o raio para a gente não perder. Né? O raio dela então é 0,3 km ou 300 metros. O segmento RP, poderia ter marcado aqui no na linha reta, né, professor? Então, ó, o segmento RP é um diâmetro dessa circunferência, ou seja, mede 300 metros, 600 metros, né, 0,6 km. 0,6, que é o dobro do raio. É 1 quilômetro aí que está escrito. E o ângulo PRQ tem medida igual a π sobre 5 radianos. Então, esse ângulo aqui, vou deixar com essa mesma cor aqui, PRQ, mede π sobre 5. O π equivale a 180 graus, né? Pi radiano 180 graus, dividido por 5, a gente teria o valor em graus, se quisesse. Para uma pessoa ir do ponto P ao Q, que é esse ângulo aqui, certo? Andando pela circunferência interna no sentido anti-horário, ela percorrerá uma distância em quilômetro igual a... Então, o que a gente tem que ver no caso? Eu tenho o ângulo, esse ângulo aqui, corresponde a π sobre 5. E esse eu tenho que saber, esse ângulo QP. A gente já viu que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Professor, mas não tem ângulo central nenhum. Sempre tem um ângulo central. Esse aqui está o centro, né? Ó. Perdão aí. Aqui a gente tem um ângulo central. Tá? Então essa medida de Q até P é a medida do ângulo central. Então a medida aqui de P
RQ, que é π sobre 5, a medida de Q até P é o dobro. Então, é 2π sobre 5. Tá? Essa é a medida do ângulo. Aí, o que a gente tem que lembrar? A circunferência toda corresponde a 2π, uma volta. Né? Então, a volta completa da circunferência corresponde a 2π. E a gente tem aí 2π sobre 5 radianos. A gente também consegue chegar. O que é interessante aqui no caso? O raio é 0,3 ou o diâmetro é 0,6. Então, o comprimento da circunferência, voltando à fórmula lá, o comprimento é π vezes o diâmetro. Então, o comprimento da circunferência vai ser π vezes 0,6. Então, 0,6 vezes π. Essa é a volta completa. Então, a volta completa mede isso aí, 0,6 π. Esse arco é 2π sobre 5, então a gente vai fazer uma regrinha de 3 para descobrir isso aí. Tá? 2 quintos é 0,4. Então, vamos guardar esses dois valores. Eu tenho a volta completa. Se ele fosse dar a volta completa, ele ia percorrer 0,6 π quilômetros. Né? Como ele vai percorrer de Q a P, eu tenho que ver essa correspondência aí no caso. Né? No caso, 0. Vamos ver aí, no caso, fazer essa correspondência. A volta completa e se ele for percorrer... Então, a gente viu que a volta completa, que é a circunferência, né? Corresponde aí, ele teria andado 0,6 π quilômetros. Como o ângulo, 2π radianos, esqueci de colocar o radiano aqui. Como o ângulo que ele andou de Q até P, a gente viu que é 0,4. Isso é ângulo, né? O arco corresponde a x. Então, aqui de novo eu posso cortar esse π com esse π e fazer a multiplicação cruzada aqui. Então, 2 vezes x, 2x. 0,4 vezes 0,6. 6 vezes 4 dá 24. 0,24 π quilômetros. Vai dividir por 2. 24 dividido por 2, 12. Então, 0,12 π quilômetros. Ok? Questão 4. Na competição de skate, a rampa em forma de U tem o nome de vert, onde os atletas fazem diversas manobras radicais. Cada uma dessas manobras recebe um nome distinto, de acordo com o total de giros realizados pelo skatista e pelo skate. Uma delas é a 180 ali frontside, não sei pronunciar em inglês, que consiste num giro de meia volta. A volta completa 360, meia volta 180. Sabendo que 540 e 900 são côngruos a 180, o que quer dizer côngruos? São equivalentes, né? A gente pegar a circunferência, então vamos adotar aí o 180, seria ele fazer... 180 seria meia volta, certo? Ele saiu desse ponto e retornou a esse ponto, 180. O 540 e o 900 está querendo dizer o seguinte, que ele vai sair daqui e vai girar e vai voltar nesse mesmo lugar do 180 parou, tá? Um atleta que faz as manobras 540 e 900 realizou giros completos de... Aí tá falando uma volta e meia, 2 voltas e meia. Então aí vocês têm que fazer esse cálculo, no caso, tá? Quantas vezes aí o 540 e no 180. Lembrando, 180 é meia volta. Então a gente tem a opção aí no caso de pegar aí o 540 dividido por 360, que seria a volta completa.
posso fazer isso. Olha lá, vai dar uma volta. 1 vezes 36 para 54. Para 18. Se eu for continuar aqui, 180 por 36 vai dar 5. Então, uma volta e meia. E faz a mesma coisa para o 900. 900 dividido por 360. É só fazer a continha e vocês chegam na resposta. Questão 5. Um carrinho de brinquedo que corre em uma pista circular completa 8 voltas, percorrendo um total de 48 metros. Desprezando a largura da pista e considerando π igual a 3, o seu raio é em metros igual a... Então está perguntando aí a medida do raio. E está falando que ele dá 8 voltas e percorre 48 metros. Então o que a gente tem que lembrar? Da fórmula do comprimento da circunferência. O comprimento é igual a 2π vezes o raio, né? Ou π vezes o diâmetro. Tá? Como está perguntando o raio aí, vamos usar a fórmula do raio. O comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio, tá? 8 voltas, ele percorreu um total de 48 metros. Uma volta, vamos descobrir uma volta quanto que dá. 48 dividido por 8, 6 vezes 8, 48. Então ele deu, cada volta é 6 metros. Então quer dizer, uma volta completa é 6 metros. 2 vezes o valor do π, está pedindo para usar 3, vezes o valor do raio. Tá? 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 6 quer dizer que o raio é igual a 1. Beleza? Uma mangueira de jardim enrolada forma uma pilha circular medindo cerca de 100 centímetros de um lado a outro. Se há 6 voltas completas, o comprimento da mangueira é de aproximadamente... Então, qual que é a situação? Vamos por aí que tem a mangueira enrolada, circular, bonitinha, até parece que fica assim, né? Medindo cerca de 100 centímetros de um lado a outro. 100 centímetros é o diâmetro, então. Então, o diâmetro é 100 centímetros. Então, tem 6 voltas. Está querendo saber o comprimento da mangueira. A gente tem que descobrir o comprimento de uma volta. Lembrando lá a fórmula do comprimento. Como a gente tem o diâmetro aqui, é só fazer π vezes o diâmetro. Não está pedindo para usar o valor do π aproximado, nada disso. Então, a gente tem que usar o valor 3,14. Ou usa π mesmo. Mas vamos usar o 3,14. Como o diâmetro é 100, vai ficar bem fácil aí. 3,14 vezes 100. Então, quer dizer que uma volta vai dar 314 centímetros. Opa! 314 centímetros. Uma volta. 6 voltas é só fazer vezes 6. Se tiver, como a resposta está em metros no caso, a gente vai fazer vezes 3,14 metros, né? E aí vocês chegam a achar a resposta também. Questão 7. As coordenadas usualmente utilizadas na localização de um ponto sobre a superfície terrestre são a latitude e a longitude. Para tal, considera-se que a Terra tem a forma de uma esfera, né? A gente sabe, vocês sabem que a Terra não é uma esfera perfeita, mas vamos considerar que sim. Um meridiano é uma circunferência sobre a superfície da Terra que passa pelos pontos norte e sul. Tem ali a linha meridional, está no desenho, representados na figura por PN e PS. Tá? A linha do Equador, o comprimento da semicircunferência que une os pontos P e N e PS tem comprimento igual a 20.016 km. A linha do Equador também é uma circunferência sobre a superfície da Terra com raio igual ao da Terra, sendo que o plano que a contém é perpendicular ao que contém qualquer meridiano. Seja P um ponto na superfície da Terra, C o centro da Terra, está tudo no desenho isso aí, e o segmento PC um raio, conforme mostra a figura, seja φ
o ângulo, essa letrinha grega aí, o ângulo que o segmento PC faz com o plano que contém a linha do equador, a medida em graus desse ângulo φ é a medida da latitude de P. Suponha que a partir da linha do equador um navio viaja subindo em direção ao Polo Norte, percorrendo um meridiano até um ponto P, com 30 graus de latitude. Quantos quilômetros são percorridos pelo navio? Então a gente tem que descobrir esse desenho. Deixa eu mudar aqui, senão eu não vou conseguir marcar para vocês. A gente tem que calcular essa medida aqui, ó, né? Que no caso é um ângulo correspondente a um ângulo de 30 graus. A gente sabe quanto que ele percorre daqui até lá, do PN, né, até o PS. A gente sabe que é 20.016 quilômetros. Corresponde a um ângulo de 180 graus, que é semicircunferência. A gente pode fazer essa continha aí, ó. 180 graus, que é a semicircunferência, corresponde a uma distância de 20.016 quilômetros. 30 graus, que é o ângulo aí que está dizendo, que é a latitude, latitude, corresponde a x quilômetros. Posso cortar os dois zerinhos aqui. Epa. E aí vocês fazem a multiplicação cruzada. 18 vezes x, 3 vezes esse número, depois divide. Aí vocês chegam na resposta. Ok?